antes de falar uma palavra, eu quero conversar com vocês agora. Diz assim em Hebreus 13:15: por isso, por meio de Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Hebreus 13:15, por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sempre louvor a Deus, e esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Ofereçam sempre louvor a Deus. Sacrifício como oferta que é dado, não só em dinheiro, ele está dizendo, não é oferta, porque as pessoas falam oferta apenas em dinheiro. Ele está dizendo oferta que é dada por lábios, muito mais para Deus, é o que o teu espírito, a tua alma tem para expressar a Ele, do que o teu dinheiro. O teu dinheiro não fala nada para Deus. Eu costumo dizer, e eu afirmo, a última oferta que Deus espera de você é o seu dinheiro. Não significa nada para Deus. É desprezível o ouro e a prata. Quando alguém chega para Deus e diz, Senhor, estou te dando algo muito valioso para mim, ele diz, o quê? Ouro, prata? Isso é meu. Eu dei os céus e a terra a vocês. Então vocês não estão me dando nada. Agora, quando você oferece a sua vida em louvor e gratidão a Deus, diz, agora encontrei a minha pedra preciosa. Por isso que a primeira oferta que tem que estar diante de Deus não é quanto temos, é a nossa vida. Então esses atos que as pessoas acham loucura no mundo, fala, quando os caras saem, né? Uma balada tão da hora, não sei o que, um negócio tão bom, um churrasco, e o cara sai do churrasco para vir aqui, aleluia, glória a Deus, cantar louvores, porque ele está indo diante de um Pai, no sentido de juntando com pessoas no mesmo propósito, para dizer, aqui está o mais precioso que eu tenho, Senhor. Eu sacrifiquei aquilo que a minha carne queria ter prazer, para te dar o meu espírito em louvor. E é o que Deus espera. Isso é o mais precioso que Deus espera de você. A sua vida no altar. E a vida no altar não é na igreja. Eu falei, vocês são igreja na igreja. Vocês são a primeira igreja. Então Deus espera o sacrifício aí dentro. É na casa. Qual o tempo que você oferece? Você ama uma pessoa? Você ama está cedo ainda para perguntar isso. Mas você o ama. Agora, você ama o Eduardo, você ama a Tatiana. Quando se ama, se diz, tem tempo para você. Como que pode dizer que ama uma filha se não tiver tempo também para ela? O nosso tempo é a expressão do amor. Então, quando nós viemos na casa do Senhor, nós separamos tempo e nos unimos para juntos dizer, Senhor, nós te amamos. E separamos o nosso tempo e a nossa vida para te oferecer como louvor. Então, se o irmão tem oferta ou deixa de ter, isso é relevante, porque a vida dele e o louvor do coração sincero dele, isso sim é pérola preciosa diante de Deus. Amém? Então, isso que ele está dizendo no começo aqui, é frutos dos lábios que confessam Jesus, a verdade de Cristo. Aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Amém? Então ele está dizendo assim, ó, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. É a outra oferta, né, que a gente diz, que é a quarta oferta. Pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam seus líderes e sigam as suas ordens, né? Pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Repete comigo, se vocês obedecerem seus líderes, eles farão o trabalho com alegria. Se vocês não obedecerem, eles ficarão tristes. E isso não ajudará nada a vocês. Eu queria só deixar registrado esse ensino que eu vou dizer para vocês.
para falar da liderança desse centro de oração. O meu chamado, os pastores, pessoas que vão ser constituídas nessa obra, e a começar da minha vida e da pastora Rita, nós viemos até aqui onde nós estamos, nesse lugar de 4 paredes, por direção de Deus, sabe? E Ele nos trouxe acesso até vocês por direção de Deus. A gente ora pelo centro de oração desde Porto Feliz. Nós viemos orando. Até quando a apóstola estava viva, porque eu orei com ela sobre o centro de oração. Ela disse: você não vai deixar a igreja não. Eu disse: não, faz parte do nosso projeto. E desde lá, então só para vocês entenderem o tempo que se ora por algo que Deus quer que a gente faça. Então uma coisa que eu não tenho é medo do tempo. O que eu tenho dentro de mim é perseverança no que eu quero e naquilo que Deus põe no meu coração para lutar e para estabelecer. Então eu sei que estamos num processo de ajuste para que as pessoas que aqui estão se fortaleçam e se preparem para servir as que virão. Eu creio nisso. É um processo de tempo. E eu estou dedicando a minha vida, que eu quero dizer para vocês aqui, pelo chamado. Não é por nada. Na verdade, eu tenho a minha vida, tenho as bênçãos de Deus na minha vida particular. Eu posso viver a minha vida como pastor de qualquer igreja, poderia estar em qualquer lugar. Poderia ser aceito por vários pastores que conheço, que até poderiam me chamar até algumas vezes. Mas não é o caso, eu sei do meu chamado. Quando eu falei: Deus, eu não tenho espaço, porque a visão que tu tens me dado sobre coisas é muito ampla. E entra em choque às vezes com alguns pastores que estão acostumados com algumas tradições. E eu digo: Senhor, o que eu faço? Então fiquei demorando, e depois Deus disse para mim: agora você vai. Eu disse: Senhor, então dá os sinais. E o Senhor me deu os sinais para que iniciasse. Então eu estou aqui com vocês por causa do chamado. Eu quero dizer que templo grande ou pequeno não vai me parar, porque o meu objetivo é levar o Evangelho de Cristo com transparência e com verdade, sem invenções. Então eu não costumo ficar impressionando pessoas e nem quero manipular elas, apesar de saber muito bem como fazer isso se precisar, porque a gente recebe um respeito muito grande pelas pessoas, mas eu não quero usar o crescimento da igreja de uma forma, dessa forma, como impressionar pessoas com dons espirituais para que elas fiquem, para que elas congreguem, para que elas tenham medo, para que elas fiquem por medo na igreja. Não. Aqui vocês vão ver se pregar do Evangelho livre, para que as pessoas cresçam e se tornem pessoas maduras, ulhos, homens e mulheres de Deus maduras, para saber o que fazer voluntariamente, guiada pelo Espírito Santo, e não pelas minhas impressões, pela minha pressão sobre a vida da pessoa. Por isso que vocês percebem, talvez, que eu sempre deixo vocês à vontade sobre as coisas. Eu anuncio e falo, mas eu oro e falo: Senhor, põe no coração dele, põe no coração dela. Tá ok? Eu quero que vocês entendam isso. Eu estou por causa do chamado. Eu não estou aqui por interesse nenhum, nem por uma fantasia de dizer eu quero ter, quero ser, nada disso. Eu estou porque eu sei quem eu sou em Cristo. E sei como líder a visão e a maturidade, o conhecimento que Deus me deu, suficiente para transferir a vocês muitas coisas de Deus. Eu creio e vou conseguir transferir para vocês e para muitas outras pessoas que vão vir aqui o que Ele me deu. Amém? É para isso, eu estou servindo vocês. Eu sou um líder para servir vocês. Tá? Então eu estou colocando isso para os irmãos, para que os irmãos entendam. Agora eu, como líder, eu conto com o seu compromisso, obediência, sujeição e disposição para ajudar. Eu não tenho como fazer nada sozinho. Por isso que ele diz: se vocês querem ajudar os seus líderes, vocês são abençoados por Deus. Porque um líder, quando ele está contente, ele recebe mais ainda, o coração dele está aberto, ele vai ter mais disposição para buscar a Deus, porque ele está contente, então ele quer mais e mais ainda para oferecer ao seu povo. Então quando a gente alegra, quando um líder se alegra com a disposição, com a obediência, com a sujeição, com a disposição das pessoas. Então, princípio de compromisso no ministério é obediência, sujeição e disposição para a pessoa. Então isso que eu espero de vocês, para que possam me alegrar. Se vocês querem me alegrar, obedeçam no Espírito.
Se Ele colocar no seu coração de fazer algo, de participar algo da igreja, não deixe de vir. Eu costumo dizer que os cultos, olha, quando marco o culto para mim é a referência da confirmação do seu compromisso. Eu posso marcar encontro rema, encontro de ensino, encontro de relacionamentos, posso marcar libertação de vício, posso marcar o que for de evento na igreja, mas o culto, que é o momento de encontrarmos e consagrarmos para louvar e agradecer a Deus pela nossa vida, é o momento que eu acho que se confirma a sua obediência, a sua sujeição e disposição. Quando eu marco as outras coisas, é para amadurecer, para trazer conhecimento a mais para vocês. Então, quem quer aprender e conhecer a mais, então participe. A vigília, eu fico aqui 1 hora de oração que a gente teve sexta-feira, é para exercitar a oração. Você pode exercitar em casa também, mas quando a gente se junta no mesmo propósito, também eu posso transferir para vocês experiências aqui, na hora da vigília. Então, quem puder e quiser vir, pode vir, você vai estar acrescentando ao seu, vamos dizer assim, ao seu currículo espiritual, assim, você vai estar aprimorando o conhecimento. Então, quando eu crio oportunidade, é para ajudar no amadurecimento do conhecimento. Mas o culto, ele é necessário que você entenda que é a confirmação do seu compromisso. O culto você deve vir. Eu digo por mim, se você quer ser uma pessoa firme, não deixe de vir ao culto. Porque eu sou assim. Em todas as igrejas que eu passei, eu não deixo de vir aos cultos. Por quê? Porque é o momento que eu tenho que confirmar a minha comunhão com os irmãos e de oferecer o meu sacrifício de louvor a Deus. Amém? Então vocês me deixarão contentes se vocês confirmarem o seu compromisso, cada culto que vocês virem. Não deu para vir na vigília, não vou questionar isso com vocês. Não vou entrar em questão. Mas a única coisa que às vezes me entristece é quando alguém deixa de vir para cá e eu não pergunto. Sabe que eu não pergunto? Às vezes eu tenho vergonha de perguntar. Não é vergonha por ser tímido de perguntar, é vergonha da resposta, dependendo do que a pessoa pode me dar. Porque como dizer que nós não cultuamos a Deus porque eu tive preguiça e fiquei em casa assistindo televisão? Eu fico pensando assim, né? Aí a pessoa diz, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas o mínimo que você poderia fazer é vir ao culto, o mínimo. E você deixou muitas vezes, não digo por coisa séria, coisa que minha mãe teve problema, a pessoa deixar de vir por causa de um programa de televisão que nada acrescenta ela. Mas no culto, esse momento, quando o líder abre a boca dele para falar aqui com você, muitas vezes é a revelação da palavra de Deus. É o próprio Deus usando a boca dele para falar com a igreja, para ensinar vocês, até trazer revelações de coisas que vocês nem sabem e que às vezes vai acontecer na vida de vocês. É um momento muito importante. Eu vejo como é o momento que o sacerdote vai se invocando, entrando no Santo dos Santos, e o Senhor dizendo, fala com o meu povo, e o Espírito vai falar. Então acho que é muito importante a gente estar juntos, para fortalecer o propósito. Se estamos juntos no ministério, a gente fortalecer esse propósito, tá? Então eu li essa palavra porque digo que às vezes entristece o meu coração, porque eu não vejo as pessoas obedecendo aquilo que Deus coloca como necessidade, né? De vir aos cultos, que é o mínimo, né? Porque ele diz assim, ó, no versículo 17, obedeçam seus líderes e sigam as ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que hão de prestar contas a Deus por isso. Se vocês não obedecem, eles trabalharão com tristeza. Então eles sabem que vão prestar conta. Então eu não faço para vocês, não sacrifico a minha vida também, deixar a minha casa, os meus afazeres para estar aqui, servindo a Deus, é pela minha vida com Deus também na comunhão, mas principalmente porque eu sei que Deus me deu e Ele quer que eu reparta com vocês. Então se eu não fizer isso, porque assim, gente, a experiência que eu já tenho, eu poderia já pendurar a chuteira, como o pessoal fala. É mais de 20 anos, é 30 anos de ministério, é 30 anos de dedicação ao Evangelho. Conheço as coisas que Deus já me ensinou e estou aprendendo, não sei tudo não, estou aprendendo muita coisa, mas tenho uma bagagem suficiente para dizer, não preciso mais. Mas isso é egoísmo da minha parte, eu receber de Deus o conhecimento e a revelação e guardar comigo. Eu preciso transferir, eu preciso cumprir o verdadeiro compromisso que Ele me deu.
quer levar a salvação às pessoas. Não é preocupado com quem já é crente, é com quem não é, com quem está lá preso no alcoolismo, na droga, preso nos hospitais, nas doenças. É esses que eu quero me preparar para me dedicar. E eu vou, vocês vão me ver ainda visitando pessoas em hospitais e nas casas. Eu falo que eu estou tentando me organizar aqui para levantar algumas colunas, porque as pessoas virão e precisam ter essas colunas dentro da igreja para recebê-los. Então eu quero que Deus abençoe vocês. Vocês recebam tudo que eu puder transferir para vocês nesse período que eu estou aqui tendo essas oportunidades de falar, nos encontros Rema, vida cristã, ensinar vocês, nos relacionamentos ou nos cultos que eu tenho ministrado. Eu quero deixar registrado aqui, tá? O que eu estou fazendo por vocês é por mim também, porque eu estou obedecendo a voz do Espírito Santo. Mas eu peço a vocês, se esforcem, estejam no mínimo no culto. Não deu para ir na vigília, eu não vou perguntar para você. Se não deu para vir no encontro Rema, eu não vou perguntar, porque esse espaço é para o seu crescimento. Então cresce quem quer. Eu não vou ficar perguntando se você quer crescer. Quem quer crescer se envolve. Eu cresci, se você me acha pastor abençoado, cheio de sabedoria de Deus, se você pegar o meu histórico de dedicação, foi um histórico de muita dedicação, de noites de vigílias, em oração, em estudo bíblico, em constante oração. Quem conhecia a apóstola Beatriz, né? Lembra o ministério dela como era de oração? Sabe quanto nós orávamos? Por muitos anos, era mais ou menos 8 horas por dia de oração. Você aguenta isso? Eu, como novo convertido, eu não sabia quase nada do Evangelho, mas estava cheio do Espírito Santo. E quando ela disse vamos, eu falei vamos, e vamos aprender juntos as coisas do Espírito. E começamos a dedicar, mas eu tive que ter disposição. Essa disposição é que me trouxe experiência, de expulsar demônios, de curar enfermos, de ver pessoas viverem milagres, de coisas maravilhosas acontecerem. Então eu não tenho a habilidade do Espírito Santo de graça, não pense que foi assim, de um dia para o outro me deram um rótulo, você é pastor, agora você é uma bênção, você é um homem que opera maravilhas. Não, eu tenho experiência com Deus, com dedicação, obediência aos meus líderes, em todos os líderes que tive, e dedicação, sujeição a eles para poder crescer. Então a oportunidade quando abro para ensinar no encontro Rema é para você adquirir conhecimento para amadurecer. Agora crescer, aí depende de você. Se eu estou aqui orando na Bíblia, se não está, eu não posso. Eu não vou nem perguntar às vezes. Não é que não importa você, lógico que a gente sente a falta, mas é porque o crescimento depende de você. Se você não andar, ficar com medo de andar como uma criança, você não vai aprender a andar. Você vai ficar gateando, arrastando no chão. Você tem que andar. Então quando eu dou a mão para ensinar algo, é para você aprender a andar. Só que eu ensino e eu tenho que largar a sua mão para você começar a andar sozinho. Não ficar com dependências emocionais de mim, sabe? Para me ficar revelando as coisas, ficar profetizando coisas, mostrando o caminho, você não cresce. Quero que vocês tenham experiências poderosas com Deus. Por isso que às vezes eu trato, às vezes um pouco diferenciado de algumas igrejas e das minhas experiências no passado. Para que as pessoas aqui conheçam a palavra e cresçam no relacionamento com o Espírito Santo, na experiência própria com o poder de Deus nas suas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, se vocês querem me ver contente, venham, assumam o seu compromisso, confirmem o seu compromisso. O culto é a única atividade que confirma o seu compromisso com o ministério, né? Onde está o seu líder, seja de qualquer igreja. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom, então. Então, só vamos ler rapidinho, então, para finalizar. Vamos voltar ao assunto principal. Só. Glória a Deus. 1 Pedro